O cheiro a tinta fresca não sai das mãos com água fria. Fica nos dedos, entra nas unhas, cola na pele. E há homens que vivem assim, com as mãos sempre manchadas. João Pinheiro Chagas nasce a 1 de setembro de 1863. Nasce no Rio de Janeiro, ainda Império do Brasil. A cidade é quente, úmida, barulhenta. O ar traz sal do mar e fumaça de carvão. As ruas misturam carruagens, escravos, vendedores e oficiais de farda. Ele nasce filho de portugueses. Gente que atravessou o Atlântico com malas pesadas e planos leves. O nome dele carrega duas pátrias no mesmo peito. O berço é brasileiro. A cabeça vai ser moldada em Portugal. A infância dele não fica presa ao Rio. A família volta para a terra de origem. E Portugal, nessa época, é um país de pedra antiga e nervos novos. Lisboa tem colinas, igrejas, becos e pregões. Tem o Tejo a bater nas margens como um relógio lento. E tem uma monarquia cansada, com ministros que mudam e promessas que envelhecem depressa. O país vive de impostos, de empréstimos, de favores. E vive de jornais. Muitos jornais. O papel chega em resmas ásperas. A tipografia trabalha com chumbo e suor. As letras são peças pequenas, frias, pesadas. Cada linha é montada à mão. Cada erro custa tempo e dinheiro. O compositor pega numa letra, encaixa noutra, alinha tudo num quadro metálico. Depois vem a prensa. O rolo passa, a tinta espalha, o papel recebe a pancada. O som é seco e repetido. Tac, tac, tac. E a cidade acorda com notícias ainda quentes. É nesse mundo que João Chagas cresce e se forma. Não é um mundo de silêncio. É um mundo de frases curtas e discussões longas. Ele aprende cedo que uma palavra impressa viaja mais do que um homem a cavalo. E que um parágrafo pode ferir mais do que um murro. A escola dá-lhe disciplina, a rua dá-lhe instinto, os cafés dão-lhe palco. Em Lisboa, o café não é só bebida. É escritório, tribuna e ringue. As mesas têm tampo de mármore frio, as cadeiras rangem, os copos batem no pires. O fumo do tabaco faz uma névoa baixa, e as conversas sobem como faíscas. João Chagas entra no jornalismo como quem entra numa luta. Não chega com passos tímidos, chega com pressa. Ele escreve para ser lido no mesmo dia. Escreve para provocar resposta no dia seguinte. O estilo dele é de ataque, frases diretas, adjetivos como lâminas. E uma certeza, a monarquia não é eterna. No fim do século XIX, Portugal vive uma tensão que se sente no estômago. Há crises financeiras, há humilhações externas, há um país que olha para si e não gosta do que vê. A ideia republicana cresce nesse desconforto. Cresce em clubes políticos, cresce em comícios e cresce sobretudo na imprensa. João Chagas torna-se um publicista influente. Publicista aqui não é homem de anúncios. É homem de opinião. É homem que molda o debate com tinta e papel. Ele escreve como quem aponta o dedo. E o dedo dele aponta para o trono. A monarquia tem polícia, tem tribunais, tem censura em várias formas. Nem sempre é uma tesoura oficial a cortar linhas. Às vezes é um processo. Às vezes é uma multa. Às vezes é uma visita noturna. E às vezes é uma cela. Os jornais sabem disso. Os diretores sabem disso. Os redatores sabem disso. E mesmo assim publicam porque o leitor compra o escândalo. E porque o militante precisa da frase impressa como precisa de pão. João Chagas aprende a mecânica do risco. Ele aprende a escolher palavras que acendem sem dar prova fácil. Aprende a insinuar com precisão. Aprende a construir uma acusação com factos pequenos. Um contrato aqui, uma nomeação ali, uma despesa mal explicada. E no fim, uma pergunta que parece inocente, mas não é. Quando um texto dele sai, não fica só no papel. Vai para a rua, vai para a boca do Ardina. O rapaz grita o título na esquina. A voz corta o ar. Os homens param. As mulheres olham. Alguém compra. Alguém lê em voz alta para quem não sabe ler. E a frase ganha pernas. A resposta do poder também tem pernas. Vem em forma de intimação. Vem em papel timbrado. Vem com linguagem dura. O oficial bate a porta, entrega o documento. E espera a assinatura. Os processos contra jornalistas não são abstratos. Tem cheiro de corredor de tribunal. Tem bancos de madeira polida por anos de ansiedade. Tem o som de botas no soalho. Tem o murmúrio de advogados a folhear códigos. E tem o olhar de um juiz que mede cada palavra. João Chagas é perseguido, processado e preso em diferentes momentos. Não é uma linha limpa e única. É uma sequência de choques. Um artigo provoca um inquérito. Um inquérito vira acusação. Uma acusação vira julgamento. E o julgamento vira exemplo. A prisão, para um homem de jornal, é uma ironia cruel. Tiram-lhe a rua, tiram-lhe a tipografia, tiram-lhe o café e deixam-lhe o tempo. Tempo demais. Mas ele usa esse tempo como usa tudo. Como arma. Numa cela, o mundo encolhe. A luz entra por uma janela alta. O ar é pesado. O colchão é fino. O cobertor cheira a umidade antiga. O metal da fechadura é frio. E o silêncio só existe até alguém tossir no corredor. Ele não é o único a ser preso.
A política portuguesa dessa época empurra muita gente para dentro de portas fechadas. Republicanos, agitadores, conspiradores, jornalistas. A monarquia tenta conter a maré com baldes. E cada balde derrama mais água. João Chagas não é um santo de altar. Ele é um homem de combate. E o combate cria vícios, cria impaciência, cria orgulho, cria inimigos. Ele sobe rápido, porque sabe escrever e sabe ferir. E porque a República precisa de vozes que não tremam. Mas cada subida deixa marcas. Um colega que se sente ultrapassado, um chefe que se sente desafiado, um político que se sente exposto, e um polícia que guarda o nome. Há noites em que ele sai da redação com o casaco cheirando a tinta e tabaco. O bolso traz moedas, um lenço amarrotado, talvez um bilhete dobrado. A rua está molhada de neblina. Os candeeiros a gás fazem halos amarelos. E os passos atrás dele parecem sempre um pouco próximos. A vida de publicista não é só escrever, é negociar com o tempo. O fecho do jornal não espera. A notícia não espera. O boato não espera. E o adversário não espera. Dentro da redação, o ar vibra. Há mesas com papéis empilhados. Há tinteiros abertos. Há penas riscadas. Há provas tipográficas com manchas negras. O revisor passa o dedo pela linha. Procura erros como quem procura pulgas. O chefe de redação grita um nome. Alguém corre para a tipografia e a máquina continua. João Chagas aprende a escrever para esse ritmo. Ele corta o excesso, ele escolhe o golpe. Ele sabe que o leitor não perdoa tédio e que o inimigo não perdoa exposição. A monarquia, por sua vez, tem o seu próprio ritmo. Tem audiências, tem despachos, tem conselhos. Tem uma corte com etiqueta e intriga. E tem medo. Medo de que a palavra vire rua, medo de que a rua vire quartel, medo de que o quartel vire revolução. O republicanismo português não nasce num só dia. É uma construção lenta, feita de reuniões discretas e explosões públicas. Há clubes onde se fala baixo. Há comícios onde se fala alto. Há panfletos que passam de mão em mão. E há jornais que fazem o trabalho pesado. João Chagas torna-se um dos publicistas mais influentes desse movimento. Influente porque escreve. Influente porque aparece. Influente porque não recua quando o chamam ao tribunal. E porque transforma cada ataque contra si em mais matéria para escrever. Um processo pode ser uma mordaça, mas também pode ser um palco. O nome dele circula. O leitor pensa, se o poder se incomoda, é porque doeu. E a dor do poder vira propaganda. Há um detalhe que se repete. O papel oficial é sempre limpo, branco, rígido, com brasão, e o papel do jornal é sempre mais pobre. Mais fino, mais áspero, mais barato. Mas é o papel pobre que entra em todas as casas. E é o papel pobre que suja as mãos do país. João Chagas vive nesse contraste entre o documento que acusa e o artigo que acusa, entre a assinatura do Estado e a assinatura do jornalista, entre a ordem e o tumulto. Ele também aprende a viver de redes, não redes abstratas, redes de gente. Um tipógrafo que avisa quando a polícia ronda, um ardina que ouve conversas na rua, um deputado que deixa cair uma informação, um advogado que sugere uma palavra menos perigosa, um amigo que empresta dinheiro quando a multa chega, porque as multas chegam, e chegam com peso. O jornal paga, o jornalista paga. Às vezes paga com dinheiro, às vezes paga com liberdade. E há o preço invisível, o cansaço, a irritação constante, a sensação de estar sempre a ser observado, a necessidade de falar com cuidado em certos lugares e a tentação de falar alto em outros. Num fim de tarde, num café cheio, alguém lê um trecho em voz alta. A mesa ao lado ri, outra mesa bate com a mão no tampo. Um homem de bigode torce a boca e um sujeito calado levanta-se e sai sem pagar. A política entra assim, pelo ouvido, pelo estômago, pelo orgulho. João Chagas não escreve para agradar. Escreve para empurrar. E empurrar, em Portugal, significa empurrar contra uma estrutura antiga, uma estrutura que se defende com leis, com polícia e com hábitos. A cidade, porém, muda. Os elétricos começam a riscar as ruas. O som metálico das rodas mistura-se com o pregão. A luz elétrica aparece em alguns lugares e a noite fica menos escura. Mas a política continua escura. Os republicanos falam de futuro, falam de cidadania, falam de modernidade e falam de derrubar o que existe. A monarquia responde com promessas e repressão. E o país fica preso num aperto. João Chagas, nesse aperto, escolhe o lado do choque. Ele prefere o jornal ao gabinete. Prefere a rua ao protocolo. E isso dá-lhe força. Mas também o deixa exposto, porque o gabinete tem portas e a rua tem esquinas. E nas esquinas há sempre alguém que escuta. Numa manhã fria, ele atravessa uma rua com o colarinho levantado, o vento traz cheiro de carvão queimado, um ardina passa correndo com um maço de jornais. O papel bate na perna do rapaz. O título do dia grita contra o governo. E o nome de João Chagas aparece como assinatura ou como alvo. Ele entra na redação e encontra um bilhete. Papel dobrado em 4, sem perfume, sem enfeite.
Só letras apressadas. Pode ser aviso, pode ser ameaça. Ele lê e guarda no bolso. E continua a trabalhar. A vida dele é feita desse tipo de gesto. Ler rápido, guardar, escrever mais rápido ainda. Porque parar é perder terreno. Os inimigos dele não são só monárquicos. Há rivalidades dentro do próprio campo republicano. Há egos. Há estratégias diferentes. Há quem queira prudência. E há quem queira fogo. João Chagas costuma escolher o fogo. E o fogo ilumina, mas também queima. Num tribunal, um promotor lê trechos de um artigo. A voz é formal. As palavras no papel parecem mais duras quando ditas em voz alta. A gente na sala que prende a respiração. A gente que sorri. E a gente que toma nota para usar depois. João Chagas ouve. E aprende. Aprende como o Estado interpreta cada frase. Aprende onde a lei morde. Aprende onde a lei escorrega. E volta para a redação com mais precisão. A monarquia tenta manter a aparência de controle, mas o controle é uma roupa velha. Tem remendos, e os remendos aparecem. O país discute tudo. Discute o rei. Discute os ministros. Discute o dinheiro que falta. Discute o orgulho ferido. E discute a república como se fosse uma promessa de limpeza. João Chagas ajuda a dar forma a essa promessa. Não com discursos longos e calmos, mas com golpes de imprensa, com denúncias, com ironia, com frases que cabem num título, e cada título é uma pedrada embrulhada em papel. Há noites em que ele volta para casa tarde, a rua está quase vazia, o som dos passos ecoa, uma janela fecha-se ao longe, um cão ladra, ele sente o corpo cansado, mas a cabeça continua acesa. Em casa, a luz é fraca, uma lamparina ou um candeeiro, a mesa tem papéis, tem recortes, tem notas. Ele lê de novo o que escreveu. Procura falhas, procura pontos fracos. Porque sabe que o adversário vai procurar também. E, no meio dessa rotina, há uma pergunta que começa a ganhar peso. Não é uma pergunta dita em voz alta. É uma sensação. Se a palavra derruba um rei, o que acontece ao homem que escreveu a palavra? O tempo avança. O fim do século XIX passa. O início do século XX chega com mais nervos. A política fica mais agressiva. As ruas ficam mais tensas. E a ideia de mudança deixa de ser conversa de café. Começa a aparecer destino. Num quarto pequeno, um exemplar de jornal fica aberto sobre a cama. O papel já perdeu um pouco da frescura, mas a tinta ainda marca o dedo. O texto fala de poder, de abuso, de futuro. E o leitor sozinho sente uma coisa simples: raiva ou esperança. Às vezes as duas. João Chagas alimenta esse sentimento. E o sentimento alimenta-o a ele. É uma troca perigosa. Ele não é apenas um homem que comenta a história. Ele empurra a história com as mãos. E as mãos dele estão sujas de tinta. Num dia qualquer, a polícia aparece. Não precisa gritar. Basta a presença. Um uniforme na porta muda o ar da sala. Os tipógrafos baixam os olhos. O chefe de redação engole seco. E João Chagas percebe que o texto do dia já não é só texto. É prova. O oficial entrega uma ordem. O papel tem carimbo. Tem assinatura. Tem data. E tem a frieza de quem manda. João Chagas lê. E sente o estômago apertar. Mas não recua. Ele sabe que a monarquia quer cansá-lo, quer fazê-lo gastar dinheiro, quer fazê-lo perder tempo, quer fazê-lo parecer criminoso. E ele responde com o que tem. Mais palavras, mais ataques, mais exposição. Essa é a origem do agitador. Não nasce num comício, não nasce num quartel. Nasce na rotina dura de escrever sob ameaça. Nasce na repetição de processos e prisões. Nasce na teimosia de voltar ao papel. E há um detalhe que fica sempre... Quando ele dobra um jornal e o mete debaixo do braço, sente o peso. Não é muito. Mas é suficiente para lembrar que ali dentro há pólvora. Pólvora feita de letras. Lisboa continua a girar. Os elétricos passam, os sinos tocam, os navios entram no Tejo. E em algum lugar, um homem lê um artigo de João Chagas e fecha o punho. Outro homem lê o mesmo artigo e fecha a cara. E um terceiro homem guarda o recorte numa gaveta como se fosse uma lista. João Chagas segue em frente. Ele acredita que a monarquia pode cair. Ele escreve como se isso fosse inevitável. E ao escrever assim, ajuda a tornar a queda mais provável. Mas cada linha que ele publica deixa rasto. Rasto na rua, rasto nos tribunais, rasto na memória dos que mandam, e rasto na memória dos que querem mandar depois. Num fim de manhã, ele passa por uma banca de jornais, vê a própria assinatura, vê o título, vê o papel a ser vendido por moedas pequenas, e percebe que a sua vida já não lhe pertence por inteiro. Pertence ao que escreveu. E ao que os outros fazem com o que ele escreveu. A pergunta volta, mais pesada. Como é que um homem que ajuda a derrubar uma monarquia acaba abatido por uma bala antes de governar a república? Ainda não há tiros, ainda não há sangue, mas já há o caminho. E o caminho começa aqui, na tinta que não sai das mãos. E na cidade que aprende a viver com palavras como se fossem armas, ele começa a ser reconhecido antes de ser visto. O nome dele corre à frente do corpo. Corre em cabeçalhos.
Corre em recortes dobrados no bolso do colete. Corre em cartas sem assinatura. Na Lisboa de fim de século, a fama tem um som próprio. É o grito do Ardina na esquina. É o papel a estalar quando alguém abre o jornal com pressa. É o riso curto num café. E é o silêncio pesado quando a frase acerta. João Chagas aprende a dominar esse som. Ele escreve para o ouvido do povo e para o nervo do poder. Ele sabe que o leitor não tem tempo. E por isso dá-lhe golpes rápidos. A redação onde ele trabalha parece uma oficina. Cheira a óleo, a tinta e a suor. As mesas estão riscadas por canivetes e pontas de pena. Há cinzeiros cheios e copos com borras de café. O chão tem pó de papel e pontas de cigarro esmagadas. O texto nasce ali como nasce pão. Com pressa e com calor. O repórter chega com notas em papel fino. O chefe de redação corta metade. O tipógrafo reclama de uma palavra longa. E João Chagas insiste na palavra que dói mais. Ele não escreve para ser elegante. Escreve para ser impossível de ignorar. Quando escolhe um adjetivo, escolhe uma pedra. Quando escolhe um verbo, escolhe um empurrão. E quando fecha um parágrafo, fecha uma armadilha. A monarquia lê. Lê com raiva e com método. Há funcionários pagos para isso. Homens de casaco escuro sentados em secretarias frias. Eles sublinham linhas com lápis azul. Eles recortam artigos com tesoura. Eles colam tudo em pastas grossas. Essas pastas têm lombadas gastas. Têm datas, têm nomes. E o nome de João Chagas aparece mais do que uma vez. O mecanismo é simples e cruel. Primeiro vem a queixa. Pode vir de um ministro ofendido. Pode vir de um governador civil. Pode vir de um chefe de polícia que quer mostrar serviço. Depois vem o despacho. O despacho desce a escada do Estado, sai de um gabinete com tapete e cortinas pesadas. Vai parar a uma mesa de madeira nua numa repartição. Ganha carimbo, ganha número, e vira ordem. A ordem chega à redação como um vento frio. Um agente entra sem pedir licença, olha para as mesas como se procurasse contrabando, pergunta pelo diretor, e deixa um papel timbrado com a data do dia. O papel diz para comparecer, diz para explicar, diz para responder por crime de imprensa. E a tinta do carimbo parece mais escura do que a tinta do jornal. João Chagas não foge desse papel. Ele dobra com cuidado, mete no bolso e volta ao texto seguinte. Ele sabe que o tribunal também é palco. Sabe que o julgamento dá manchete. Sabe que a acusação, lida em voz alta, espalha a frase ainda mais. E ele usa isso. No dia da audiência, o corredor do tribunal cheira a cera e a roupa molhada. Há gente encostada às paredes. Há advogados com pastas de couro. Há jornalistas com blocos de notas, e há curiosos que vieram só para ver o homem do jornal. A sala tem bancos duros, tem um estrado alto, tem um crucifixo em algum lugar, e tem um silêncio que só quebra quando alguém arrasta uma cadeira. O promotor lê trechos do artigo. Lê devagar, como quem quer que cada palavra pese. Ele repete frases, ele sublinha intenções, ele tenta transformar a ironia em prova. João Chagas ouve com o queixo levantado, ele não pede desculpa, ele corrige detalhes. Ele insiste no facto pequeno que sustenta o ataque grande, e quando fala, fala para a sala inteira. A defesa muitas vezes é uma dança com a lei, não se discute só o que foi dito. Discute-se como foi dito. Discute-se se era crítica ou injúria. Discute-se se havia interesse público. E discute-se se o Estado tem pele fina. O juiz escuta com cara de pedra. Ele sabe que qualquer decisão vira notícia. Se condena, vira mártir. Se absolve, vira fraqueza do regime. E mesmo assim decide. Às vezes a decisão é multa. E a multa não é simbólica. É dinheiro que falta para pagar papel e salários. É dinheiro que obriga o jornal a pedir empréstimo. É dinheiro que faz o tipógrafo temer o desemprego. Às vezes a decisão é prisão. E a prisão tem um ritual. O guarda aproxima-se, pede que o acompanhe. O metal das algemas é frio, e o corredor parece mais comprido do que antes. Na cela, o tempo muda de textura. O dia fica feito de passos no corredor, de chaves a tilintar, de uma sopa rala em tigela de lata, de um cobertor áspero que arranha o pescoço. João Chagas não fica calado ali dentro. Ele escreve quando pode. Escreve em pedaços de papel. Escreve em margens de livros. Escreve cartas que saem escondidas em bolsos de visitas. As cartas têm um tom de urgência. Tem pedidos práticos, tem instruções, tem recados para a redação e tem frases que parecem feitas para circular. Às vezes ele dita. Porque nem sempre há papel. E nem sempre há luz. E então ele usa a memória como tipografia. Quando sai, sai mais duro. Sai com mais inimigos. E sai com mais leitores. O leitor português dessa época compra jornal como compra pão. Compra cedo. Compra com moedas pequenas. Lê no elétrico. Lê no balcão da taberna. Lê no intervalo do trabalho. Há quem não saiba ler. E mesmo assim sabe o que está no jornal. Porque alguém lê em voz alta. Porque o título é gritado na rua. Porque a frase vira conversa. E a conversa vira política. E a política vira facção. O campo republicano não é uma família tranquila. É um conjunto de homens que concordam no alvo e discordam no caminho. Há os que querem disciplina
Há os que querem improviso, há os que querem esperar, há os que querem empurrar já. João Chagas empurra. Ele tem pouca paciência para prudência. Ele prefere a pancada do dia ao plano de 10 anos. E isso dá-lhe brilho. Mas o brilho cria sombras. Um colega de redação sente-se usado, um dirigente de clube sente-se ultrapassado, um orador de comício sente-se roubado pela manchete, e um conspirador sente que o jornal fala demais. As redes dele crescem nesse terreno. Não são redes de papel. São redes de gente com mãos sujas. O tipógrafo que sabe onde a polícia ronda. O Ardina que ouve nomes na rua. O empregado do café que reconhece vozes. O funcionário de ministério que copia um despacho. Essas informações chegam em formas pequenas. Um bilhete dobrado. Uma frase sussurrada ao pé do balcão. Um envelope sem remetente. Um recorte com uma cruz a lápis. João Chagas trata cada detalhe como munição. Ele confirma quando pode. Ele cruza versões. Ele pergunta sem parecer que pergunta. E quando publica, publica com a certeza de quem quer ferir. O poder responde com mais do que tribunais. Responde com vigilância. Há homens que o seguem. Homens que fingem ler o jornal na mesma esquina. Homens que param perto demais quando ele entra num café. Homens que anotam com lápis curto num caderno pequeno. Ele percebe. Porque um jornalista aprende a ver, aprende a notar o mesmo chapéu em ruas diferentes. Aprende a notar o mesmo olhar no reflexo de uma montra. Aprende a notar quando o silêncio é fabricado. E mesmo assim ele continua. Porque parar seria admitir medo. E o medo para ele é uma derrota pública. Há dias em que a redação parece um quartel. Chegam notícias de prisões de outros republicanos. Chegam boatos de conspirações. Chegam rumores de que o governo vai apertar a lei de imprensa. E cada rumor acelera o ritmo. O fecho do jornal vira uma corrida. O relógio na parede marca minutos que parecem segundos. O tipógrafo pede a última coluna. O revisor grita que falta uma linha. O chefe de redação quer um título mais curto. João Chagas escreve em pé. Escreve com a manga arregaçada. Molha a pena. Risca, rasga, reescreve. Ele sabe que o título é uma arma de rua. O título tem de caber na boca do Ardina. Tem de caber no fôlego de um rapaz a correr. Tem de caber no ouvido de quem passa. E quando o título sai, a cidade reage. Um homem bate com o punho na mesa do café. Outro homem cospe no chão e chama-lhe traidor. Um terceiro homem sorri e guarda o jornal como se fosse um talismã. A monarquia tenta manter compostura. Mas a compostura não paga dívidas. E não apaga humilhações. O país sente o peso de crises e de promessas falhadas. E esse peso procura culpados. João Chagas oferece culpados em letra de imprensa. Ele aponta para ministros. Aponta para favoritismos. Aponta para gastos. Aponta para a corte. Ele não precisa inventar tudo. Basta-lhe escolher o que mostrar. Um contrato público com números mal explicados. Uma nomeação de um parente. Uma viagem paga pelo Estado. Uma decisão tomada em segredo. Ele pega nesses fragmentos e monta um quadro. E o quadro, no papel, parece maior do que a soma das partes. Porque ele sabe montar. O Estado tenta desmontar. Tenta dizer que é exagero. Tenta dizer que é calúnia. Tenta dizer que é ataque à ordem. E cada tentativa vira mais assunto. Há um tipo de medo que nasce disso. Não é medo de um homem só. É medo de contágio. Medo de que a crítica vire hábito. Medo de que o respeito pelo trono vire piada. E a piada é perigosa. Porque a piada atravessa classes, atravessa portas, atravessa quartéis e chega onde a polícia não entra. Numa noite de chuva, ele atravessa o chiado com o casaco pesado. A água escorre do chapéu. As pedras da calçada brilham sob a luz amarela. Ele entra num café para secar. Lá dentro, o ar é quente e cheio de fumo. O balcão tem marcas de copos. O empregado passa com uma bandeja de metal e numa mesa ao fundo há homens que falam baixo. João Chagas senta-se perto, mas não demasiado. Pede café forte. O pires treme quando pousa. Ele ouve nomes, ouve datas, ouve um lugar. Ele não interrompe. Ele não pergunta. Ele guarda e quando sai, sai com mais uma peça. No dia seguinte, a peça aparece transformada. Não aparece como denúncia direta. Aparece como pergunta, aparece como ironia. Aparece como uma sequência de factos que empurra o leitor para a conclusão. O leitor conclui. E o poder entende. É assim que ele cria inimigos. Não só por atacar, mas por fazer o outro sentir-se nu. E ninguém perdoa isso com facilidade. Os inimigos dele também têm redes. Tem amigos em repartições. Tem amigos em jornais rivais. Tem amigos em esquadras. E tem tempo para esperar. Às vezes a resposta vem em forma de boato. Dizem que ele vendeu a pena. Dizem que ele quer cargo. Dizem que ele é perigoso até para os seus... E o boato tenta corroer o que o tribunal não consegue. João Chagas reage como reage sempre. Com mais texto. Ele não se defende com silêncio. Ele ataca o boato como se fosse um inimigo armado. E ao atacar, amplia a guerra. Há um custo pessoal nisso. O corpo sente, a garganta seca de tanto falar e fumar.
Os olhos ardem de tanto ler provas tipográficas à luz fraca, as mãos tremem de cansaço em noites longas. E há o custo doméstico. A casa vê pouco dele, a mesa de jantar esfria, as conversas viram recados, a vida privada vira intervalo. Ele vive com o ouvido atento. Qualquer batida na porta pode ser visita, qualquer passo no corredor pode ser guarda, qualquer envelope pode ser intimação. E mesmo assim ele gosta do perigo. Não como um aventureiro vazio, mas como alguém que sente que está no centro do tempo. Ele sente que cada edição pode empurrar o país 1 centímetro. Os republicanos usam o jornal como usam panfleto e comício. Mas o jornal tem uma vantagem. O jornal fica. Pode ser dobrado e guardado. Pode ser enviado para outra cidade. Pode ser lido dias depois. E pode ser usado como prova. Contra o autor. Ou contra o regime. Há coleções de recortes em gavetas de madeira, gavetas que cheiram a naftalina, gavetas onde se guardam também cartas e fotografias. E no meio desses papéis, o nome de João Chagas aparece como uma faísca repetida. Um homem num quartel lê um recorte escondido. Dobra rápido quando ouve passos. Outro homem numa repartição lê e finge que não leu. Uma mulher numa casa pequena ouve o marido ler em voz alta e fica calada. A palavra impressa entra assim, sem pedir licença, e muda o ar. João Chagas começa a ser chamado para mais do que escrever. Chamam-no para reuniões. Chamam-no para jantares políticos. Chamam-no para conversas onde se decide estratégia. Nessas salas o ambiente é diferente do café. Há toalhas brancas, há talheres pesados, há vinho servido com cuidado. E há frases ditas com mais cautela. Ele não se sente totalmente em casa ali, porque ali a palavra é negociada, e ele prefere a palavra lançada. Mesmo assim ele aprende. Aprende quem manda sem aparecer. Aprende quem fala muito e faz pouco. Aprende quem sorri e guarda rancor. E aprende quem tem acesso a armas e a homens. A política portuguesa desse tempo tem uma febre, e a febre dá delírios. Há quem fale de revolução como se fosse amanhã. Há quem fale de repressão como se fosse inevitável. E há quem fale de traição em cada esquina. João Chagas alimenta a febre quando escreve. Porque a febre vem de jornal. E porque a febre mobiliza. Mas a febre também mata. Mata reputações, mata alianças, mata prudência. Num quarto apertado, um tipógrafo limpa as mãos num pano sujo. Ele conta moedas antes de ir para casa. O jornal atrasou pagamento por causa de uma multa. Ele olha para o retrato dos filhos na parede, e mesmo assim volta no dia seguinte. Porque o jornal é trabalho e também é causa. E a causa, para muitos, já vale mais do que o salário. João Chagas sabe disso. Ele sabe que a gente a arriscar por causa do que ele escreve. E isso dá-lhe responsabilidade, mas também dá-lhe poder. Ele usa o poder para apertar o regime, e o regime aperta de volta. Há uma manhã em que ele recebe nova notificação. O envelope é grosso. O selo está bem colado. Ele abre com a unha. Lá dentro, a linguagem é seca. Fala de ofensa. Fala de atentado à autoridade. Fala de pena de prisão. Ele lê 2 vezes, dobra, guarda, e vai para a redação. No caminho, passa por uma banca. Vê outros jornais. Vê títulos que o atacam. Vê títulos que o defendem. E percebe que já não controla a narrativa sozinho. A imprensa é um campo de batalha. E cada jornal tem dono, tem partido, tem medo. Há jornais que vivem de anúncios oficiais. Há jornais que vivem de assinaturas militantes. Há jornais que vivem de escândalo puro. João Chagas escolhe o lado do escândalo com propósito. Ele quer que o leitor sinta urgência. Quer que o leitor sinta que o país está a ser roubado. Quer que o leitor sinta que a mudança é questão de sobrevivência. E quando o leitor sente isso, o leitor perdoa excessos, perdoa exageros, perdoa dureza, perdoa até injustiças pequenas. Isso é perigoso. Porque o mesmo público que aplaude hoje pode exigir sangue amanhã. E a rua, quando aprende a exigir, não desaprende. Num fim de tarde, ele encontra um velho conhecido num passeio estreito. O homem fala baixo. Diz que há listas. Diz que há nomes marcados. Diz que há gente armada. João Chagas não pergunta quem. Ele já sabe que há sempre gente armada. O que ele quer saber é onde. O conhecido hesita, olha para os lados. E diz um lugar. João Chagas guarda o lugar como guarda tudo. No bolso, na memória. E no texto que ainda não escreveu, ele volta à casa tarde. Sobe escadas de madeira que rangem, acende uma luz fraca, senta-se à mesa. A mesa tem manchas de tinta antigas, tem recortes presos com alfinetes, tem um tinteiro quase vazio. Ele abre um caderno, escreve nomes, escreve datas, escreve setas. E no meio dessas linhas privadas, há uma coisa que não aparece no jornal. O medo, não o medo de morrer, o medo de falhar. O medo de que a república tão falada seja só outra forma de mandar. Ele não diz isso em público. Em público ele é certeza. Em público ele é ataque. Em público ele é o homem que não treme. Mas a cidade vê as rachaduras. Vê quando ele muda de passeio para evitar uma esquina.
Vê quando ele entra num café e escolhe a mesa com vista para a porta. Vê quando ele baixa a voz ao dizer um nome. E os inimigos veem também. Eles aprendem os hábitos, aprendem os horários, aprendem os caminhos. A lista de inimigos cresce em camadas. Há os oficiais que ele humilhou em letra de forma, há os ministros que ele expôs com números, há os monárquicos que o odeiam por princípio, e há republicanos que o temem por ambição, porque ele não é só jornalista, ele é figura, ele é voz. Ele é alguém que pode puxar multidões com uma frase, e quando um homem pode puxar multidões, ele vira ameaça para todos, até para os aliados. Num comício, ele fala com o corpo inclinado para a frente. A voz corta o ar, o público responde com gritos e palmas. Há bandeiras, há chapéus no ar, há empurrões. No fim, ele desce do estrado suado. Alguém aperta-lhe a mão com força demais. Outro alguém dá-lhe um abraço rápido. E um terceiro alguém fica só a olhar sem se aproximar. Esse olhar fica, porque o ódio, quando é frio, dura mais. Ele volta ao jornal no dia seguinte e escreve como se nada o tocasse. Mas cada texto é também um recado. Um recado para o regime, um recado para os republicanos e um recado para si próprio. Ele quer a queda da monarquia, mas também quer que a queda tenha dono, e ele quer estar entre os donos. Isso cria tensão dentro do movimento. Há quem o admire, há quem o use, há quem o queira longe, e há quem o queira calado. Os encontros republicanos, muitas vezes, acabam em discussões. Não discussões educadas. Discussões com dedos apontados, discussões com cadeiras a raspar no chão. Discussões que terminam com portas batidas. João Chagas sai dessas salas com a mesma pressa com que entra. Ele não gosta de ficar preso em consenso. Ele prefere a clareza de um inimigo declarado. E essa preferência cobra preço. Porque a política não é só coragem, é também paciência. E ele tem pouca... Numa manhã de céu cinzento, ele passa pela tipografia antes do resto da redação chegar. O lugar está quente. As máquinas já trabalham. O metal vibra. O chão treme levemente. Um tipógrafo mostra-lhe uma prova. Há uma linha torta. Há uma letra fora do lugar. João Chagas aponta. Quer corrigido. O tipógrafo suspira. Diz que não há tempo. João Chagas insiste. Porque sabe que um erro pode ser usado contra ele. Uma letra errada pode mudar sentido. Pode virar insulto mais direto. Pode virar acusação sem defesa. E o tribunal não perdoa detalhes. Ele aprende a respeitar a técnica. Aprende que a política também passa por parafusos e rolos. Passa por papel que rasga. Passa por tinta que falha. Passa por um homem cansado que troca uma letra, e mesmo assim, ele exige, porque a guerra dele é feita de precisão. A monarquia do outro lado tenta endurecer, mas endurecer um regime cansado é como endurecer madeira podre. Parte. E cada vez que parte, João Chagas escreve. Ele escreve sobre a rachadura. Ele enfia o dedo na rachadura. E alarga. O país vai ficando dividido em conversas. Há casas onde se fala do rei com respeito. Há casas onde se fala do rei com desprezo. Há casas onde não se fala, por medo. E há ruas onde se fala alto. Porque a rua, quando sente número, perde prudência. João Chagas sente esse número. Sente quando um artigo provoca mais discussão do que o normal. Sente quando o Ardina grita o título e a esquina enche. Sente quando a polícia aparece mais cedo. Ele também sente quando o movimento republicano começa a cheirar a pólvora. Não pólvora de metáfora, pólvora real. Há homens que já não querem só escrever, querem agir, querem armas, querem quartéis, querem datas. João Chagas não é homem de quartel, mas ele é homem de empurrar. E o empurrão dele ajuda a aproximar o dia. Ele sabe que a monarquia pode cair, e sabe que quando cair, haverá disputa pelo que vem depois. E essa disputa não será feita só com artigos, por isso ele acumula capital, capital de influência, capital de relações, capital de medo que inspira. Ele visita pessoas certas, aparece em lugares certos, faz-se ver quando convém, e desaparece quando é prudente. Mas a prudência dele é limitada, porque ele gosta do risco. E porque o risco dá-lhe a sensação de estar vivo. Num fim de noite, ele sai de uma reunião e encontra a rua quase vazia. O vento corta. O candeeiro a gás tremeluz. Ele ouve passos atrás. Ele não corre. Ele não olha logo. Ele muda o ritmo. Os passos mudam também. Ele vira numa esquina. Os passos viram. Ele para junto a uma montra. Finge ler um anúncio. Os passos passam e não param. Ele vê só um casaco escuro. Vê só um chapéu. Vê só um perfil. É suficiente. Porque ele entende a mensagem. Estão a medir. Estão a marcar. Estão a aprender o caminho. Ele volta para casa com o coração mais rápido. Senta-se e escreve mais um artigo. No dia seguinte, a tinta fresca volta a manchar os dedos. E o cheiro volta a colar-se à pele. Ele dobra o jornal e sente o peso. Não é só papel. É uma arma que qualquer um pode comprar por uma moeda. E quanto mais ele dispara, mais gente aprende a disparar também. Os inimigos dele já não são apenas homens de farda e de gabinete. São também homens de rua.
Homens que se sentem autorizados pela violência das palavras, homens que confundem justiça com vingança, e dentro do próprio campo republicano, há quem comece a falar de purgas, há quem comece a falar de traições futuras, há quem comece a escolher alvos antes da vitória. João Chagas ouve isso, e não recua. Ele acha que pode controlar o incêndio, acha que pode usar o fogo sem se queimar, mas o fogo não assina artigos, o fogo não responde em tribunal, o fogo só cresce. E quando ele é chamado de novo, quando o nome dele volta a aparecer em papéis oficiais, ele já não se surpreende. Ele só calcula o impacto, calcula o custo, calcula o ganho. Porque a ascensão dele é isso, uma soma de riscos bem escolhidos, uma sequência de ataques que o tornam indispensável e uma coleção de ódios que se acumulam em silêncio. Num café, alguém deixa um jornal aberto sobre a mesa. A página tem uma mancha de café, o texto está sublinhado a lápis. E ao lado, num guardanapo, há um nome escrito. João Chagas passa e vê de relance. Ele não pega, ele não pergunta, mas o estômago aperta. Porque ele entende o que significa um nome escrito assim. Significa que alguém já não está só a ler, está a escolher. E ele, que viveu de escolher palavras como lâminas, começa a perceber outra coisa. Há lâminas que voltam. E quando voltam, não voltam em papel. Voltam em metal. Lisboa acorda com um rumor que não cabe nas páginas. O ar cheira a carvão úmido e a maresia distante. Os elétricos rangem nas curvas. E as conversas têm pressa. A monarquia já não parece eterna, parece cansada. Parece um casaco velho em ombros magros, e cada dia traz mais um rasgão. Nos cafés, os homens inclinam-se sobre mesas de mármore frio, as chávenas batem no pires. O açúcar cai em grãos grossos, e as palavras saem como fósforos. Fala-se de quartéis, fala-se de oficiais novos, fala-se de juramentos ditos a meia voz, e fala-se de datas como se fossem bilhetes de comboio. João Chagas entra nesse mundo com o mesmo gesto com que entra numa redação. Olhos abertos, passo rápido, bolso cheio de papéis. Ele já não é só o homem que escreve. É o homem a quem se pede confirmação. É o homem a quem se pede silêncio. E é o homem a quem se pede coragem. Há reuniões em salas emprestadas, há cortinas fechadas mesmo de dia. Há cadeiras diferentes, trazidas de casas diferentes. E há sempre um cinzeiro cheio. Os nomes circulam como moedas. Alguns brilham, outros estão gastos. E há nomes que ninguém diz duas vezes. Quando alguém fala de armas, a voz muda. Fica mais baixa, fica mais seca, e o olhar procura a porta. As armas não são um mito. São caixas de madeira com pregos tortos. São revólveres embrulhados em pano. São cartuchos guardados em latas de bolachas. E são facas pequenas no bolso do casaco. João Chagas ouve tudo. Ele não é o homem que distribui espingardas. Ele é o homem que distribui sentido. E isso, naquele tempo, vale quase o mesmo. A polícia também ouve. Há agentes que fingem beber bica, há informadores pagos com notas sujas, há relatórios escritos em letra miúda, e há pastas que engordam sem parar. O Estado tenta segurar o chão com carimbos, mas o chão já treme. E quando o chão treme, o carimbo parece brinquedo. Chega 1910 com um calor estranho. O verão cola a roupa ao corpo, o pó levanta-se nas ruas, e a cidade parece irritada. Os jornais saem mais agressivos. As manchetes parecem gritos. Os sardinas correm como se fugissem. E cada esquina vira tribuna. João Chagas escreve como quem empurra uma porta pesada. Ele escolhe frases curtas. Ele escolhe alvos claros. Ele escolhe o momento certo. E a tinta fresca mancha-lhe os dedos. Há noites em que ele não dorme. Fica à mesa com uma vela curta. O pavio estala. A cera escorre. E o papel absorve tudo. Ele recebe bilhetes sem assinatura. Recebe recados por terceiros. Recebe convites para encontros rápidos. E recebe avisos que parecem ameaças. Um desses bilhetes vem dobrado em 4. O papel é fino e áspero, cheira a tabaco barato, e traz só uma linha. Amanhã, cuidado com o caminho. Ele lê, guarda, e sai na mesma. A cidade nessa altura tem um som de metal. É o som de baionetas a bater em fivelas. É o som de botas em calçada. É o som de portas a fechar depressa. E é o som de gente a correr sem motivo aparente. No início de outubro, o ar muda. Não é só o tempo, é a tensão. Há grupos que se formam e desfazem. Há homens que desaparecem do trabalho. Há mulheres que compram pão a mais. E há crianças que são mandadas para dentro de casa cedo. Na madrugada de 5 de outubro de 1910, Lisboa não dorme direito. As janelas ficam entreabertas. As escadas rangem mais do que o normal. E qualquer estalo parece tiro. Os tiros acabam por vir, secos, irregulares. E depois mais próximos. O cheiro a pólvora entra pelas ruas como um gás. Mistura-se com o fumo das lamparinas. Mistura-se com o suor. E mistura-se com o medo. Há barricadas improvisadas, há carroças viradas, há pedras arrancadas da calçada. E há homens com o rosto sujo de fuligem. João Chagas move-se como repórter e como militante. Ele quer ver,
ele quer confirmar, ele quer contar, e ele quer que a vitória tenha narrativa. Ele ouve nomes de navios, ouve nomes de regimentos, ouve rumores de deserções, e ouve gritos que não distinguem ordem de pânico. Quando a monarquia cai, não cai com um gesto elegante, cai com pressa, cai com confusão, cai com gente a correr, e cai com papéis a serem queimados em gabinetes. A república nasce com bandeiras novas e mãos velhas, nasce com promessas grandes e bolsos vazios, nasce com aplausos e com contas por pagar, e nasce com inimigos em cada esquina. Os primeiros dias têm um brilho perigoso. Há abraços na rua, há discursos em varandas, há vivas repetidos até ficarem roucos. E há uma sensação de que tudo é possível. Mas a cidade não se transforma só porque muda a bandeira. O lixo continua a cheirar, os esgotos continuam a correr, os salários continuam curtos, e a fome não lê decretos. Os ministérios enchem-se de gente, há corredores com passos apressados, há portas com placas novas, há secretários a copiar ofícios, e há pilhas de papel que parecem montanhas. O papel agora tem outro timbre, tem outro brasão, tem outra assinatura, mas a urgência é a mesma. João Chagas entra no novo regime com o peso de quem ajudou a empurrar. Ele não quer ficar na plateia, ele quer estar na mesa. E ele sabe que tem crédito, só que o crédito na política vence rápido e cobra juros altos. Os republicanos dividem-se em grupos. Não se dividem por ideias bonitas, dividem-se por lealdades, dividem-se por ressentimentos antigos, dividem-se por ambições que não cabem na mesma sala. Há quem queira ordem imediata, há quem queira revolução permanente, há quem queira punir os antigos, há quem queira conciliar para sobreviver. E há a rua. A rua não tem paciência, a rua quer resultados, a rua quer culpados, e a rua tem armas escondidas. Num bairro popular, um homem limpa um revólver em cima de um pano, o metal brilha pouco, o óleo cheira forte, e a mão treme de excitação. Ele não é ministro, não é deputado, mas sente-se dono do momento. Numa sala mais alta, um funcionário carimba papéis sem parar. O carimbo bate como um martelo. A tinta do almofadado seca nas bordas. E o homem pensa no salário atrasado. A república precisa de governar, precisa de pagar, precisa de mandar. E precisa de não parecer fraca. Só que a força naquele tempo confunde-se com dureza. E a dureza cria mais inimigos. João Chagas percebe isso cedo. Ele vê a fragilidade nos detalhes. Vê guardas mal pagos, vê oficiais desconfiados, vê ministros a discutir por precedência e vê jornais a atacar os próprios aliados. Ele continua a escrever. Mesmo quando já tem funções, mesmo quando já tem responsabilidades, mesmo quando já tem de medir consequências, a pena dele não aprende a ser mansa. E a cidade não aprende a perdoar. Os cafés continuam cheios. Mas agora as conversas têm outro veneno. Já não é só contra o rei, é contra o vizinho. É contra o antigo companheiro. E é contra o homem que subiu mais depressa. Há listas que circulam. Listas de suspeitos. Listas de monárquicos. Listas de traidores. E listas de homens a abater. Ninguém assina essas listas, mas toda a gente as reconhece. Em 1911, o país tenta dar forma ao que nasceu em sobressalto. Há debates, há nomeações, há quedas rápidas, e há uma sensação de que o governo muda antes de aquecer a cadeira. João Chagas é chamado para mais perto do centro. O nome dele aparece em conversas oficiais, aparece em bilhetes de ministros, aparece em recados urgentes e aparece em jornais com tom de aposta. Ele sabe o que isso significa. Significa que o querem usar, significa que o temem, e significa que o precisam. A nomeação para presidente do Conselho de Ministros chega como um papel que pesa mais do que parece. Não é um artigo, não é uma opinião, é uma responsabilidade com data. Ele lê o despacho com atenção de tipógrafo. Repara na fórmula, repara na assinatura, repara na data. E repara no espaço onde cabem interpretações. A notícia corre. Corre pelos corredores do poder, corre pelas redações rivais, corre pelos cafés. E corre pelos becos onde a política se resolve com punho. Há quem sorria e aperte a mão dele com entusiasmo. A mão aperta demais, o sorriso dura pouco, e o olhar foge. Há quem faça contas, quem perde lugar, quem perde influência, quem perde acesso, e quem perde a chance de mandar. João Chagas começa a ser observado de outro modo. Já não é só o jornalista perigoso, é o homem que pode assinar ordens, é o homem que pode nomear, é o homem que pode afastar. E isso muda o tipo de ódio. O ódio fica mais prático. Lisboa, nesses dias, parece armada até nos gestos. Um homem ajusta o casaco e o movimento denuncia um volume no bolso. Outro homem encosta-se a uma parede e mantém a mão escondida. Um terceiro atravessa a rua sem olhar para os lados. Como se já tivesse decidido o destino, os jornais comentam cada passo. Uns tratam a nomeação como triunfo, outros tratam como provocação, e alguns tratam como sentença. João Chagas tenta preparar a tomada de posse como quem prepara uma edição difícil.
ele fala com aliados, ele mede forças, ele tenta compor um ministério e tenta evitar que a rua mande mais do que o gabinete. Só que o gabinete naquela república jovem não tem paredes grossas. O som da rua entra por todo o lado. Entra em boatos, entra em ameaças, entra em recados e entra em tiros ao longe. Ele recebe avisos, avisos de amigos, avisos de adversários que ainda respeitam regras, avisos de gente que só quer sobreviver. Um aviso vem por carta. O envelope está mal colado. O papel tem manchas de umidade e a letra é apressada. A carta diz: não ande sozinho. Não repita caminhos. Há quem o espere. Não há assinatura, só um risco no fim. Ele dobra a carta com cuidado, mete no bolso interior e sente o papel contra o peito. Os dias antes da posse viram um relógio. Cada encontro é uma peça. Cada deslocação é um risco. Cada aperto de mão é uma pergunta. Ele muda horários, muda percursos, muda de mesa no café. E mesmo assim a cidade parece saber. Há homens que o seguem com paciência. Não correm, não se aproximam demais. Ficam na distância certa e aprendem. Aprendem a hora em que ele sai. Aprendem a rua que ele prefere. Aprendem onde ele abranda o passo. E aprendem onde a multidão o protege menos. Num prédio antigo, um porteiro varre a entrada e observa. Ele vê quem sobe, vê quem desce, vê quem espera. E guarda tudo na cabeça. Ele não é polícia, não é militante. Mas sabe que informação vale dinheiro. E vale proteção. Numa tipografia, um revisor lê uma prova e treme. Ele sabe que uma palavra pode incendiar, sabe que um nome pode matar, e sabe que o jornal do dia seguinte pode ser usado como desculpa. Ele corrige vírgulas como quem desarma uma bomba, e mesmo assim a bomba continua. João Chagas tenta falar de estabilidade, tenta falar de governo, tenta falar de disciplina. Mas a disciplina não se impõe só com discurso. Há grupos armados que se sentem donos da vitória de 1910. Eles não querem ser mandados por homens de gabinete. Eles querem recompensa, querem influência, querem impunidade. E quando não recebem, ameaçam. A cidade tem sinais pequenos de que algo se prepara. Há mais homens parados em esquinas, há mais olhares que não desviam, há mais silêncios quando ele entra, e há mais mãos dentro de bolsos. João Chagas sente o cheiro do perigo como sente o cheiro da tinta. É um cheiro que fica na roupa, fica no cabelo, fica na garganta. Ele tenta manter a rotina, porque a rotina dá aparência de controlo. E o controlo na política é metade do poder. Ele vai a reuniões, ele recebe gente, ele escreve notas, ele lê relatórios. Os relatórios são secos, falam de agitação, falam de ajuntamentos, falam de armas vistas e falam de nomes que aparecem repetidos. Alguns desses nomes são de antigos aliados, outros são de homens que ele atacou no jornal. E há nomes que ele nunca ouviu. Isso assusta mais, porque o desconhecido não tem história. E sem história não há negociação. Numa manhã, ele atravessa uma rua com o céu baixo, o vento traz cheiro de chuva, as pedras da calçada estão escorregadias, e um vendedor grita notícias que já são velhas. Ele para um instante, compra um jornal. O papel está frio, a tinta ainda mancha. Lê uma linha que o acusa de querer mandar demais, lê outra que o chama de perigoso, e lê uma terceira que sugere que a república está a ser roubada por dentro. Ele dobra o jornal com força, o papel estala, e ele sente uma raiva que não pode mostrar, porque agora ele não é só o polemista, é o nomeado. É o homem que vai ser cobrado por tudo, até pelo que não controla. Ele tenta montar um governo que aguente, procura homens com competência, procura homens com apoio, procura homens que não tragam uma guerra pessoal no bolso, mas quase todos trazem rivalidades antigas, trazem dívidas, trazem promessas feitas na noite da Revolução e trazem medo de perder espaço. As conversas são tensas, as salas onde o ar fica pesado de fumo, há copos de água intocados, há relógios que parecem parar, e há frases que terminam a meio. João Chagas percebe que a República não é uma linha reta, é um labirinto, e o labirinto tem becos sem saída. Ele também percebe outra coisa. A violência que ajudou a legitimar na palavra agora pede corpo, pede sangue, pede espetáculo. E o espetáculo, quando começa, escolhe alvos simbólicos. Escolhe os mais visíveis, escolhe os mais odiados, escolhe os mais frágeis no momento exato. Ele tenta reforçar a segurança, mas a segurança em Lisboa é feita de homens. E os homens têm partidos, têm amigos, têm medos. E tem preços. Um guarda pode ser leal de manhã e hesitar à tarde. Um agente pode proteger e ao mesmo tempo informar, e um soldado pode obedecer hoje e recusar amanhã. João Chagas começa a andar com mais cautela. Não mostra, mas muda detalhes. Ele escolhe ruas mais largas, escolhe horários com mais movimento, escolhe entrar por portas laterais, e escolhe não ficar de costas para a sala. Mesmo assim, a cidade continua imprevisível, porque a cidade tem demasiadas mãos e demasiadas armas. Num fim de tarde, ele passa por uma estação e sente o cheiro de ferro e carvão.
O som dos passos ecoa no chão duro. Há malas de couro gastas, há chapéus apressados, e há um nervosismo que não vem do comboio. Ele olha em volta e vê rostos comuns, vê bigodes, vê casacos escuros, vê olhos que evitam, e vê olhos que fixam. Ele segue, porque parar seria admitir que o medo manda. Os dias continuam a cair um em cima do outro. A posse aproxima-se, a cidade comenta, os inimigos calculam, e os aliados duvidam. João Chagas sente que está a caminhar numa rua estreita. De um lado, a necessidade de impor ordem. Do outro, o risco de parecer traidor da rua que o fez. E no meio, o próprio corpo. Ele escreve menos no jornal, mas pensa como jornalista o tempo todo. Ele procura sinais, procura padrões, procura quem ganha com o caos. E encontra demasiados candidatos. Numa mesa de madeira, ele abre um caderno e faz listas. Lista nomes de homens influentes. Lista nomes de agitadores. Lista nomes de oficiais. E lista nomes de jornalistas rivais. Ao lado, ele escreve horários, escreve locais, escreve hábitos. E percebe que alguém pode estar a fazer o mesmo com ele. Ele fecha o caderno. O couro range. E o silêncio da sala parece um aviso. Lá fora, Lisboa continua. Os elétricos passam. As lojas fecham. As luzes acendem. E a noite traz gente que se sente mais corajosa no escuro. A nomeação está feita, o país espera um novo chefe do governo, e há um homem, algures, que já escolheu o ponto exato onde vai levantar a mão. O ponto exato tem um nome que toda a gente conhece. Rocio. Ali, o chão é pedra antiga e lisa. A pedra guarda passos de séculos, guarda rodas de carroça, guarda botas de soldados, e agora guarda pressa. A estação do Rocio respira fumo e ferro. O carvão entra no nariz e fica... As locomotivas bufam como animais presos. As vozes batem nas paredes altas, e o relógio manda em todos. Há bilheteiras com grades, há filas que se dobram, há moedas que tilintam na palma, e há bilhetes de cartolina que se rasgam com um estalo seco. Os homens usam chapéu escuro, as mulheres apertam chailes, os caixeiros carregam embrulhos com cordel, e os ardinas tentam vender papel a quem já tem pressa. João Chagas conhece aquele lugar, ele já ali passou como jornalista, já ali ouviu boatos, já ali viu chegadas que mudavam destinos, e já ali sentiu o pulso da cidade. Naqueles dias o pulso está acelerado. A nomeação dele correu mais depressa do que qualquer comboio. E cada conversa acrescentou um inimigo. Alguns sorriem, outros contam munições. Ele sai de casa com o casaco bem fechado. O tecido é pesado. O bolso interior tem papéis dobrados. E o corpo leva uma tensão que não se vê. Há sempre um papel, um recado, uma nota de agenda, uma lista de nomes. E um rascunho de ministério que muda a cada hora. Ele não anda desarmado de ideias, mas ideias não param balas. E Lisboa sabe disso. Na rua, amanhã tem um frio úmido. O céu está baixo, a calçada brilha de água antiga, e os passos fazem um som curto como marteladas. Ele cruza-se com gente que o reconhece. Um aceno rápido, um olhar que mede, um murmúrio que não chega a ser palavra, e um silêncio que pesa mais do que aplauso. Há guardas, há polícias, há homens que parecem só homens. Mas a cidade está cheia de olhos, e os olhos têm donos. Chagas tenta manter o ritmo normal. Ele não quer parecer caçado. Ele não quer dar espetáculo ao medo. E ele sabe que o medo alimenta quem quer mandar sem voto. O caminho até ao Rocio é um mapa de riscos. Ruas estreitas, esquinas cegas, portas onde alguém pode esperar, e janelas onde alguém pode observar. Ele muda pequenos hábitos. Às vezes atravessa do outro lado, às vezes para cumprimentar alguém. Às vezes entra numa loja só para sair por outra porta. Mas o destino naquele dia puxa por ele. A estação aparece como um bloco de pedra e vidro. A fachada tem ar de palácio, mas por dentro é um estômago. Engole gente, engole malas, engole notícias e cospe partidas. O cheiro a carvão é mais forte ali. Mistura-se com suor, mistura-se com perfume barato, mistura-se com o óleo das máquinas e com o pó que vem das roupas. Há um ruído constante, passos, chamadas, assobios de funcionários, o arrastar de malas e o bater de portas de carruagens. Chagas entra. O chapéu dele passa por baixo das arcadas. A luz é cinzenta. O ar é pesado. E a garganta sente o fumo. Ele não vem para fazer teatro. Vem para cumprir um movimento simples. Encontrar alguém. Tratar de um assunto. Seguir para outro ponto. E continuar a montar um governo que ainda não existe de verdade. A república ali parece uma coisa frágil. Não por falta de bandeiras, mas por excesso de nervos. Cada homem tem uma versão do que a república deve ser. E alguns acham que a versão dele se escreve com pólvora. Manuel dos Reis já está ali. Ele não tem a cara de um monstro. Tem a cara de um homem comum. Casaco escuro, olhar fixo, mãos que sabem o que vão fazer. E uma calma que não é paz. Ele escolheu o lugar como quem escolhe uma linha de tiro, um ponto onde a multidão não protege, um ponto onde o alvo abranda, um ponto onde o som se confunde com o ruído da estação,
E um ponto onde a fuga tem saídas. A arma está escondida. Metal frio. Cabo gasto. Peso certo na mão. O tipo de objeto que muda uma vida em menos de um segundo. Ele espera. Não fala. Não pede bilhete. Não olha para o relógio. Só espera. Chagas avança. Ele não vê o homem como ameaça. Vê mais um rosto, mais um casaco, mais um corpo na massa. E isso é o perigo das cidades. Há um instante em que tudo parece normal. Um funcionário grita um destino. Uma criança puxa a manga da mãe. Um homem discute o troco. E alguém ri. Alto demais. Depois, o tempo encurta. O braço levanta. O metal aparece. E o som do primeiro tiro corta o ar como uma tábua a partir. O estampido não é como nos teatros. É seco, é brutal. E deixa um eco que parece ficar preso nas paredes. O segundo tiro vem logo. E o terceiro? E o corpo de Chagas reage antes da mente entender. A dor é um choque. O calor do sangue aparece rápido. O casaco escurece num ponto. E o chão aproxima-se. Há gritos, há gente a correr, há chapéus a cair, há malas largadas. E há um pânico que empurra sem pensar. Alguns tentam agarrar o atirador, outros fogem. Outros ficam parados, como se o corpo tivesse desligado. E há quem aproveite a confusão para desaparecer. O cheiro muda, o carvão continua, mas agora há pólvora fresca, e há sangue com aquele ferro no ar. A estação que já era barulhenta vira um animal ferido. Chagas cai. O rosto perde cor, os olhos tentam focar, a boca abre para respirar, e o peito parece pesado demais. Alguém se ajoelha ao lado dele, mãos tremem, uma voz chama por ajuda, outra voz manda afastar a multidão. E uma terceira voz repete o nome dele como se isso pudesse segurá-lo. O atirador é dominado, braços torcidos, punhos a bater, gente a insultar, e um instante de justiça improvisada feita de raiva, mas a raiva não fecha feridas. E não devolve o tempo. Chagas é levantado com cuidado, ou com o cuidado possível. O corpo dele pesa, a roupa cola, e os papéis no bolso interior amassam-se com o movimento. Um desses papéis rasga. A borda fica manchada. A tinta mistura-se com sangue. E a letra, que era a arma, vira testemunha muda. Levam-no para socorro. Não há ambulâncias como as de hoje. Há carruagens, há braços, há improviso e há pressa. O caminho até ao hospital é um corredor de olhares. Janelas abrem, portas entreabrem. Gente pergunta o que aconteceu, e a resposta muda conforme quem fala. Uns dizem que foi um monárquico, outros dizem que foi um republicano traído, outros dizem que foi um louco. E há quem diga que foi inevitável. A palavra inevitável aparece sempre depois do sangue. É uma forma de lavar as mãos. E Lisboa, naquele tempo, tem muitas mãos sujas. No hospital, o ar cheira a desinfetante e a pano úmido. Há lençóis ásperos, há bacias de metal, há instrumentos alinhados e há médicos com olhos cansados. A medicina é dura, não há milagres fáceis. Há sondas, há compressas, há pontos, há dor. E há o risco de infecção que ronda como um animal invisível. Chagas fica entre a vida e a morte. A respiração é curta, o corpo luta e a cidade lá fora faz contas. Há quem celebre em silêncio, há quem se assuste, há quem perceba que a República pode devorar os seus... E há quem corra para as redações. As tipografias acordam como se fosse madrugada. As máquinas começam a bater. O chumbo aquece, o papel empilha-se. E os títulos nascem com pressa. Os Ardinas vão gritar a notícia. Mas antes disso, alguém decide a frase. Alguém escolhe o verbo. Alguém escolhe o culpado. E alguém escolhe o tom. Num gabinete, um homem escreve um comunicado. A pena risca o papel com força. A tinta falha num ponto. Ele sopra para secar. E assina com uma mão que tenta não tremer. O comunicado fala de atentado. Fala de ordem pública. Fala de investigação. Fala de punição. E promete que o Estado não vai ceder. Mas o Estado, naquele momento, é uma mesa cheia de papéis. E uma rua cheia de armas. A notícia espalha-se. Chega aos cafés, chega aos quartéis, chega às casas pobres, chega às casas ricas. E cada lugar reage com o seu próprio medo. Num café, um homem bate com o punho na mesa. O café salta do copo. Ele diz que isto é traição. Outro diz que isto é consequência. E um terceiro pede silêncio, porque há ouvidos por todo o lado. Numa casa pequena, uma mulher fecha a janela. Ela não quer que os filhos ouçam. Mas os filhos já ouviram. Porque a rua fala alto. E a rua não tem cortinas. Chagas sobrevive. Não por sorte simples, por resistência. Por cuidados, por tempo. E por uma vontade que não aceita ser apagada numa estação. A recuperação é lenta. Há dias de febre. Há noites sem sono. Há dores que voltam com o frio. E há um corpo que aprende a carregar cicatrizes. Ele volta a escrever. Não como antes, mas volta. Porque parar seria aceitar que a bala venceu. E ele não aceita. Só que a bala já fez o seu trabalho. Ele não toma posse, o lugar de chefe do governo fica para outro. E a política segue, como se o sangue fosse apenas um incidente. Isso é o que mais fere.
A facilidade com que o poder se adapta, a rapidez com que os homens ocupam cadeiras vazias, e a forma como a cidade volta ao ruído normal. Numa gaveta ficam os papéis da nomeação, ficam rascunhos, ficam listas, ficam promessas, e fica um futuro que não aconteceu. O atirador tem nome e rosto. Manuel dos Reis. O processo corre. Há interrogatórios. Há autos. Há testemunhas que viram e que não viram. E há versões que se contradizem. Os depoimentos têm detalhes pequenos. Um diz que ouviu 3 tiros. Outro diz que foram 4. Um diz que o atirador estava nervoso. Outro diz que estava frio. E um terceiro jura que havia mais alguém, mas não consegue descrever. A justiça tenta ser reta, mas a política entorta tudo. Há pressões, há medos, há interesses. E há a necessidade de dar uma resposta rápida à rua. A rua quer um culpado, quer um corpo preso, quer um nome para gritar. E quer sentir que manda. Chagas, doente, lê o que sai nos jornais. Ele reconhece mentiras, reconhece exageros, reconhece omissões. E reconhece o velho vício de transformar sangue em manchete. Ele sabe como isso funciona. Ele próprio fez isso durante anos. Ele sabe como uma frase pode empurrar uma multidão. E sabe como uma multidão pode empurrar um homem para a morte. A cicatriz dele não é só no corpo, é na forma como olha para a República. A República que ele ajudou a levantar agora mostra dentes. E os dentes não escolhem só inimigos antigos. Ele continua na vida pública. Porque não sabe viver fora dela. Porque a pena ainda pesa. E porque o nome dele ainda abre portas. Mas as portas agora abrem com cuidado. Há sempre alguém a observar. Há sempre alguém a calcular. E há sempre alguém a lembrar o Rócio. O tempo passa. A República envelhece depressa. Os governos caem. As alianças mudam. Os jornais atacam. E a rua continua a ser tribunal. Chagas é enviado para a diplomacia. Paris. A cidade é outra música. Lá o ar tem cheiro de pão quente e fumo de automóvel. As ruas são largas. As vitrinas brilham. E os cafés têm espelhos que multiplicam rostos. Ele chega como ministro de Portugal. Carrega o país nos papéis. Carrega o país nas conversas. Carrega o país nas recessões. E carrega o país nas notícias que chegam de Lisboa. A diplomacia tem regras de tecido e etiqueta. Luvas. Cartões de visita. Convites impressos em papel grosso. Selos de lacre. E frases que nunca dizem tudo. Ele aprende a medir cada palavra. Não por medo de censura, mas por medo de incidentes. Uma palavra mal colocada pode virar crise. E uma crise pode virar queda. Nas embaixadas, o silêncio é uma arma. Os corredores têm tapetes que engolem passos. As portas fecham sem ruído. Os criados servem chá sem olhar nos olhos. E os homens importantes falam baixo, mesmo quando estão seguros. Chagas observa. Ele sempre observou. Ele repara em detalhes. Na forma como um diplomata segura o copo. Na forma como um general francês evita um tema. Na forma como um jornalista tenta arrancar uma frase. E na forma como a Europa se prepara para tempestades. Ele escreve relatórios. Relatórios longos. Com datas. Com nomes, com impressões e com avisos. O papel diplomático é diferente do jornal. É mais pesado, tem timbre, tem margem larga. E pede uma linguagem que não grita. Mas por baixo da linguagem, ele continua o mesmo. Um homem que acredita que a palavra pode mudar o mundo e que já viu a palavra chamar a bala. As notícias de Portugal chegam em envelopes. Às vezes com atraso. Às vezes com recortes de jornal. Às vezes com cartas pessoais. E quase sempre com um tom de preocupação. Ele lê sobre crises, lê sobre conspirações, lê sobre violência, lê sobre rivalidades. E sente que o país continua preso ao mesmo nervo. Em Paris ele também sente a distância da clareza e da tristeza. Ele lembra-se do Rócio como quem lembra um cheiro. O cheiro não desaparece, fica escondido, e volta quando menos se espera. Há noites em que ele fica sozinho com os papéis. A luz do candeeiro é amarela. A rua lá fora tem outro ritmo, e ele ouve na memória o estampido seco. Ele não fala disso em público. Não como lamento, não como vitimização. Ele fala como quem registra, como quem sabe que a história é feita de detalhes, e que os detalhes são o que sobra quando os discursos acabam. O tempo empurra-o de volta a Lisboa. A vida pública muda de forma, mas não o larga. Ele envelhece, o corpo cobra o preço. A ferida antiga lembra-se dele no frio. E a energia já não é a mesma. Mesmo assim, ele continua a ser um nome que incomoda, um nome que inspira, um nome que divide. E um nome que carrega a marca de ter sido quase... Lisboa nos anos seguintes continua a cheirar a fumo. Fumo de carvão, fumo de cigarros, fumo de discussões. E às vezes fumo de tiros. Os cafés continuam cheios, as tipografias continuam a bater. Os políticos continuam a prometer e a rua continua a exigir. Chagas vê tudo isso com um cansaço lúcido. Ele já não acredita em purezas. Acredita em forças, em interesses, em medos. E em oportunidades. Ele sabe que a República não caiu naquele dia no Rócio, mas sabe que ali mostrou uma fraqueza,
A fraqueza de não conseguir proteger os seus próprios arquitetos e de deixar que a violência fosse argumento. Em 1925, Lisboa tem um ar pesado, o país está cansado, as conversas têm menos esperança e mais ironia. João Chagas morre em 28 de maio de 1925. Morre em Lisboa. Não morre no Rócio, mas o Rócio nunca o largou. Fica o rasto, ficam artigos antigos com tinta já desbotada, ficam recortes guardados em gavetas, ficam cartas com margens manchadas e ficam memórias contadas em voz baixa. Há quem o recorde como o homem da pena. Há quem o recorde como o homem que quase governou. Mas a cidade lembra-se de outra coisa. Lembra-se do som seco no meio do ruído, do instante em que a política deixou de ser só papel e passou a ser corpo no chão frio da estação. E quando alguém diz que a República nasceu para ser diferente, Lisboa responde com os seus próprios cheiros: tinta fresca, carvão e pólvora.